Bíblia, Apocalipse capítulo 11, eu vou terminar a exposição do capítulo 11 com o anúncio da sétima trombeta, para que então seja, na continuidade, falado dos capítulos 12 a 15, quando trata da questão de Israel na tribulação. Pode ficar assentado como está, eu vou ler apenas o verso 15 do capítulo 11 e depois vou orar. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Nosso Deus, nós cremos nessa palavra. Jesus reinará, ele reina, e nós reinaremos com ele. Nós te louvamos pelo sangue precioso que perdoa os nossos pecados, pela comunhão preciosa pelo teu Espírito e pela verdade preciosa da tua palavra, sobre a qual agora nos debruçamos. Confiamos que o Senhor nos ajudará enquanto a estudamos e por isso oramos em nome de Cristo, Salvador. Amém. Então, a sétima trombeta, ou o anúncio dela, eu vou retornar algumas questões que são importantes e então nós vamos adentrar nesse texto. Do capítulo 8, no início do capítulo 8, até esta porção no verso 15, nós temos o juízo chamado de juízo das sete trombetas na sua descrição. Normalmente, no Velho Testamento, quando fala-se de trombeta, é um anúncio de reunião, um chamado à batalha, literalmente. Quando Israel usava de trombetas, e você pode pensar que naqueles dias, por exemplo, no arraial dos judeus, dirigindo-se à Palestina, a terra prometida, não era fácil dar um anúncio que em torno de 1,5 milhão de pessoas ouviriam. Isso é uma Goiânia. Então, como que se anunciava os movimentos? Isso, por exemplo, você ainda tem no exército, quando a trombeta, lá no exército é a corneta, não é? Que ela é menor, ela anuncia os movimentos da tropa, então você decora o som da corneta e ela faz com que você desempenhe a ordem unida, todos. Eu lembro que no meu batalhão nós éramos quase 800 soldados e a corneta conduzia todos. Ouvia-se o som da corneta e, por exemplo, 6h30 chamava-se o toque da alvorada, depois às 22 horas o toque de recolher e durante o dia todo tipo de toque que identificava o que devia ser feito. Assim era usada a trombeta também e no caso aqui ela serve para demonstrar que Deus está chamando seus inimigos para a batalha. Segunda parte da tribulação, literalmente, Deus vai aceitar o desafio da humanidade. Os homens têm zombado de Deus, os homens têm desafiado o poder de Deus, eles têm falado contra Deus, e parece que Deus se cala diante disso. Deus não está calado. Deus está ouvindo tudo que está sendo feito. Quando então chegar a segunda parte da tribulação, Deus vai aceitar o desafio, e Ele vai chamar o ser humano para o campo de batalha. É isso que está descrito a partir do capítulo 8. Porque Deus não fez isso ainda. 2 Pedro 2,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ou seja, 2 Pedro 3,9 melhor. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Deus está manifestando a sua misericórdia. Ele não castiga esse mundo hoje, porque Paulo diz a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 2, verso 4, que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. É isso que Deus quer. Então Deus tem suportado a zombaria, o desafio dos homens, Deus tem suportado o desafio à sua autoridade, assim como Cristo suportou na cruz a zombaria daqueles homens que o desafiaram. Deus tem suportado tudo isso, o pecado e a zombaria dos homens, porque hoje é um tempo de arrependimento, ainda não é um tempo de juízo. Quando chegar a segunda parte da tribulação, não haverá mais oportunidade de arrependimento, será só juízo. Esse mundo vai provar daquilo que o João narra aqui, como tocar das 7 trombetas, e no capítulo 8 ele vai falar disso. No capítulo 8, verso 7, ele vai dizer
primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Literalmente aqui, 1/3 das áreas produtivas desse mundo vai ser inutilizado em um só dia, em um só momento. Se usando todo o potencial do mundo, o alimento se torna escasso, tirando disso 1/3, o que vai acontecer com a humanidade? Pois a ira de Deus vai retirar dos homens 1/3 do seu sustento. A segunda trombeta, nos versos 8 e 9, dizem: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Agora, no segundo movimento, 1/3 daquilo que nós nos alimentamos dos mares é destruído, e 1/3 de toda a movimentação marítima dos mares também é destruída. Você lembra que algum tempo atrás, no canal do Suez, um único navio atravessou-se no canal e praticamente interrompeu o comércio no mundo inteiro. Um navio. Agora você imagina isso, que na segunda trombeta, 1/3 dos navios, 1/3 do movimento marítimo do mundo. Hoje o mar dá ao ser humano uma boa parte do seu sustento alimentar, pois essa segunda trombeta vai interromper também os recursos marítimos. Se já não pôde tirar da terra, também não tirará do mar. Os versos 10 e 11 trazem a terceira trombeta, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Agora, tendo já atacado a alimentação terrestre, a alimentação marinha, agora 1/3 da água potável do nosso planeta é inutilizado. Notem que Deus está atacando tudo aquilo que o homem talvez despreze, mas que faz parte do âmago do seu sustento. Agora é a água potável, ela se torna amarga por uma estrela que cai do céu, ardendo como uma tocha de fogo. Os versos 12 e 13 falam da quarta trombeta, ao dizer que o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente também a noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas dos anjos que estão por tocar. Notem agora que Deus toca no firmamento. A terra, ao ser atingida por isso que vem do céu, perderá 1/3 da sua luminosidade. Eu creio que você estudou isso na escola. O nosso planeta está num ponto do sistema solar, distante do Sol, que qualquer movimento em direção ao Sol se torna quente demais e nós não sobrevivemos. Qualquer movimento afastando-se do Sol se torna frio demais e nós não sobrevivemos. Ou seja, nós estamos numa distância exata para manter a vida, e nós precisamos do calor do Sol e nós precisamos da luminosidade do Sol, pois 1/3 dessa luminosidade se perderá. Significa que ao perder 1/3 dessa luminosidade, que provavelmente as árvores frutíferas não terão o mesmo comportamento, e nem as plantações terão o mesmo desenvolvimento. Deus atacou literalmente a raiz de tudo, do alimento terrestre, do alimento marítimo, das águas e agora do céu. Ele simplesmente vai, através de pequenas modificações, tornar a vida no nosso planeta insuportável. Sabe, você já deve ter ouvido isto, que eu vou dizer agora muitas e muitas vezes. Infelizmente eu ouço quase toda semana.
que é completamente impossível que alguém tenha criado tudo isso que nós conhecemos. Que isto que nós conhecemos, inclusive o nosso próprio corpo, essa máquina literalmente perfeita, que tudo isso é fruto do acaso. E que tudo isso é fruto de uma grande explosão que criou pequenas microscópicas amebas até se tornar nisso que nós somos, seres humanos tão complexos e tão perfeitos como nós somos. Deus é zombado, e Romanos 1 vai dizer isso, que não lhe dão glória e nele agradecem como Criador deles. Então Deus vai demonstrar um pouquinho para a humanidade o que esse mundo se torna quando Deus perverte apenas pequenas coisas no nosso mundo. Se Deus resolver perverter, entenda, perverter quer dizer, se Ele vem a transtornar 1/3 apenas de circunstâncias deste mundo, esse mundo já se torna um caos. Vocês não quiseram viver sempre sem mim? Vocês não quiseram me expulsar desse mundo e dizer que eu não fiz nada disso? Agora eu vou demonstrar para vocês o que um pequeno movimento da minha mão causa. E os homens vão provar disso. Se isso já não fosse terrível, a 5ª trombeta, no capítulo 9, vai dizer que o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Sabe o que acontece agora? Se já não houvesse todo esse caos planetário, agora literalmente Deus vai permitir que uma horda de demônios, tornado na metáfora aqui de gafanhotos, eles venham sobre a terra para afligir o ser humano. A palavra de Deus deixa muito clara que desde que nós saímos do Éden, desde que o pecado entrou na nossa raça, nós somos uma raça de adoradores de demônios. Os seres humanos adoram os demônios. Você tem visto na televisão, você viu isso há poucos dias atrás, que no Rio Grande do Sul, infelizmente onde eu nasci, eles fizeram uma estátua para Lúcifer. E eles estão adorando Lúcifer. E adoram demônios e dão nomes a esses demônios. Pois bem, agora Deus vai mostrar a verdadeira face desses demônios. Agora Deus vai permitir que o ser humano realmente conheça o que são demônios. Esses demônios vão atormentar o ser humano como eles jamais imaginaram, através da possessão demoníaca e de tudo aquilo que eles causam. Depois, dos versos 13 a 19 do capítulo 9, nós temos então a 6ª trombeta. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. É interessante isso. Os anjos caídos são presos por Deus. Deus os tem em cadeias. Mas agora Deus vai permitir que 4 deles sejam soltos. E no momento em que 4 anjos, desses anjos caídos, são soltos, o que ocorre? 1/3 dos homens é morto. Literalmente, eles causam a mortandade da raça humana. É de se esperar que depois de tudo isso, houvesse uma reação da nossa parte, da raça humana. Mas olhe para os versos 20 e 21. E os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Depois de tudo isso, o ser humano simplesmente não quebra a sua dura cerviz. Ele não se arrepende. Ele não volta atrás. E literalmente, o que é descrito aqui é que ele se torna pior do que ele já era. O não arrepender-se
não deixa você na mesma condição. O não arrepender-se te leva ainda a um pântano mais profundo de pecado. Deus dará todas as razões para o homem se arrepender, mas ele não fará isso. Depois dos versos 1 do capítulo 10, até o final do capítulo 11, nós temos o anúncio da sétima trombeta, no verso 15, e a sétima trombeta trará o julgamento das 7 taças da ira de Deus e a manifestação da sua ira como jamais o mundo viu. As 7 taças serão no final do tempo tribulacional, um tempo curto, porque elas são absolutamente terríveis. A sétima trombeta, citada no capítulo 11, verso 15, ela vai dizer que houve no céu grandes vozes que diziam que o reino veio a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. O que nós entendemos por isso? Fica entendível se nós voltarmos ao capítulo 10, no verso 7, e notar algo que está escrito ali. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então ele diz que ao tocar da 7ª trombeta, há um segredo que é revelado. Há um mistério que é revelado. E essa palavra mistério ou segredo, ela tem um sentido muito claro nas Escrituras, que não é o de algo que apenas poucas pessoas sabem, mas é algo que nos tempos antigos não foi revelado, mas que foi revelado à igreja, de uma forma muito poderosa pelo poder do Espírito. E ao dizer aqui sobre o segredo de Deus, ou realmente aquilo que Deus tem colocado como um mistério, Paulo vai nos dizer na carta aos Efésios qual é este segredo, qual é realmente esse mistério que agora é revelado na 7ª trombeta. Ele diz assim em Efésios 1, 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério ou o segredo da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo. Então o verso 10 diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então Paulo aqui revela qual a vontade de Deus para este mundo, qual é o seu intento, o que Deus propôs, o que ele tenciona fazer. E ele é muito claro ao dizer que a vontade, que este mistério revelado da vontade de Deus é tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Literalmente, Deus faz tudo convergir para Cristo. Ele vai reunir nele todas as coisas. Ele vai fazer com que ao final de toda a história, toda honra e glória sejam dadas a Jesus Cristo. Então, qual é o plano de Deus, que agora na 7ª trombeta se torna clara? É que todas as coisas tenham seu centro em quem? Em Jesus Cristo. Que Cristo seja o centro de toda a criação. Olhe para o primeiro capítulo de João, versos 1 a 3, você vai ler. No princípio era o Verbo, falando do Senhor Jesus. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E olhe para o verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele está falando do poder criador de Jesus Cristo. Olhe agora para Colossenses 1,16, quando diz assim: porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. E Paulo termina dizendo: tudo foi criado por ele e para quem? Para ele. Isso significa que literalmente ele é o centro de tudo isso. E que o plano de Deus é que tudo, nos céus e na terra, sejam centralizados em Jesus Cristo. Que nada mais seja tirado de perto dele. Que nada mais seja tirado como Satanás, que reina sobre este mundo e que tem nesse mundo o seu reino. Não. Agora, ao final da tribulação, tudo será centralizado em Cristo. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos. Quando a consumação dos tempos. Quando o período de julgamento chegar. Quem será reunido em Cristo? Tanto as coisas que estão nos céus,
como as que estão na terra. Tudo. O que vemos e o que não vemos será centralizado em Jesus Cristo. Por isso, o verso 15 de Apocalipse 11 diz: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Como será a eternidade? A eternidade será com Cristo no centro de tudo. Ele reinará eternamente. Por isso, no verso 16, os 24 anciãos que estão assentados em tronos diante de Deus, prostram-se e adoram a Deus. Nós já vimos, esses anciãos representam a igreja, e a igreja tem a promessa de reinar com Cristo, e a igreja reinará verdadeiramente com Cristo. No verso 17, eles reconhecem: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, porque que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então aqui eles dão glória a Deus, graças a Deus, pelo seu poder, que permitiu que a criação fosse redimida do seu pecado. Eles reconhecem que Deus é eterno, é o Deus que és, que eras e que há de vir, e que Ele tomaste o teu grande poder e reinaste. Literalmente, Ele permitiu que o pecado demonstrasse o seu poder, mas então Ele julgou o pecado e agora reinará eternamente. Então nós chegamos ao verso 18, que é muito interessante quando diz: iraram-se as nações. É interessante, a última coisa que as nações do mundo querem é que Jesus Cristo reine sobre elas. Quando terminar a tribulação, Jesus Cristo reinará com cetro de ferro sobre as nações desse mundo. Todo olho o verá, todo homem o conhecerá. E quando ele reinar, então, aquilo que o Salmo 2, versos 1 a 3 diz, realmente será destruído. O salmista diz: porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. No primeiro tempo da tribulação, parece que isso acontece, mas é um engano. Cristo reinará para sempre. Por isso ele continua dizendo, e ele vai dizer algumas coisas que nos demonstram muito bem o que é o tempo tribulacional. Eu comecei dizendo que Deus hoje não derrama sua ira sobre o ser humano. Ele derrama sua oportunidade de salvação. Mas quando Cristo vier para tomar o poder, ele diz: e veio a tua ira. Irmãos, nós devemos ser honestos com as pessoas ao pregarmos o Evangelho. Romanos 1,18 diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre todo homem que detém a verdade pela injustiça. Esta ira hoje, Deus a tem segurado, mas no tempo da tribulação, ela será derramada sobre esse mundo. Ele diz: e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. O que os homens dizem? Morreu, acabou, morreu, é o fim, morreu, não existe mais nada. Aqui o texto está dizendo que quando Jesus vier, Ele vai julgar os mortos. Os mortos serão ressuscitados. Os homens ímpios serão ressuscitados, julgados e condenados eternamente. Como é o final dos tempos? É um tempo de ira, é um tempo de julgamento, mas ele também diz: e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes. Quando o Senhor reinar, também é um tempo de recompensa. A sua graça recompensará os seus servos fiéis, aqueles que creram nele. Mas ele acrescenta: e o tempo de destruíres os que destroem a terra, ou seja, ninguém escapará. Assim será o final. E o verso 18, muito claro, deixa isto. Quando isto acontecer, o verso 19 dirá: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos, e grande saraiva. João agora termina essa parte dizendo que abriu-se o céu, abriu-se no céu o templo de Deus. Literalmente, abre-se um rasgo
nesta criação. E a visão do terceiro céu é dada, com Deus reinando em seu trono. Quando esta visão é dada aos homens, ele vai dizer que a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Nós sabemos que Moisés construiu um tabernáculo, à semelhança do tabernáculo celestial, e que havia uma arca da aliança no tabernáculo terreno, e que quando então os babilônicos invadiram Jerusalém, a história diz, não a Bíblia, que possivelmente Jeremias ou algum dos profetas, seus ajudantes, escondeu a arca para que os babilônios não a tomassem. Mas certo é que desde esse tempo, em 586 a.C., ou seja, há mais de 2.500 anos, nós não sabemos o que foi feito da arca do tabernáculo que Moisés mandou construir, que Bezalel e Aholiabe construíram. Nós não sabemos. Agora é visto uma arca no céu, uma arca da aliança, a caixa de ouro, que continha a vara de Arão, um pouco de maná e as pedras escritas os 10 mandamentos. Nós não sabemos se ela é a terrena e Deus a levou para o céu. A probabilidade é pouca que tenha acontecido isso, mas alguns consideram. Ou se ela é o modelo pela qual Moisés construiu a arca da aliança que foi usada no tabernáculo. Mas de todas as formas, ela é vista aqui no seu templo. E ele termina dizendo: houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva, a semelhança do que aconteceu quando Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Qual é a certeza que o final do capítulo 11 nos dá? Olhe para o nosso tempo. Olhe para os nossos dias. Não parece que o reino das trevas está vencendo? Não parece que o reino das trevas conseguiu seu intento? Não parece que Satanás foi vencedor? Não parece que Deus está perdendo e que não tem mais jeito? Às vezes nós olhamos para esse mundo e dizemos que não tem mais jeito. E talvez até pensemos: olha, não há mais nada a fazer. O reino das trevas literalmente tomou conta desse mundo. O que o final do capítulo 11 de Apocalipse diz é o mesmo que João diz no início do seu evangelho, quando diz que realmente ao final de tudo isso, a luz vence. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a venceram. O Senhor deixa muito claro que ao final de toda essa batalha entre o bem e o mal, o bem e a luz vencerão. Quem vence ao final desta guerra? Jesus Cristo. Sempre. Então não nos desanimemos, irmãos. Não pensemos que fazemos parte de uma batalha perdida. Não, não é isso. Nós fazemos parte de uma batalha já vencida. O vencedor já foi decretado. O vencedor já foi coroado na cruz do Calvário. E agora basta um pouco de tempo para que ele domine tudo e todos e que nada fuja do seu poder. Então não desanime. Pouco tempo há até que o grande Salvador seja manifesto. E aí ele diz e ele promete que reinaremos com ele. Ou seja, não pelo nosso poder ou pela nossa capacidade, mas por quem ele é. Além de encorajar-se com isto, tenha compaixão daqueles que ainda andam no erro. Tenha compaixão daqueles que ignoram o fato que Jesus Cristo reina. Ao testemunhar do Evangelho a alguém, transmita esta verdade, que em muito pouco tempo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Chame seus familiares, seus amigos, seus conhecidos a curvarem-se diante dele enquanto há tempo, a se humilharem diante da cruz enquanto há tempo, enquanto a ira de Deus não vem, a amarem Jesus Cristo pelo que fez por eles, a realmente saberem quem é Jesus e amá-lo por quem ele é. Ainda dá tempo. Mas chegará um tempo onde os homens conhecerão apenas uma moeda de Jesus: a sua ira. Então, enquanto há tempo, falemos a eles
que há salvação nele. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor por esse tempo. Ao final da oração nós vamos nos despedir cantando. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado sobre nós. Obrigado porque, dentro do tempo certo, o Senhor nos levou a conhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Obrigado pelo teu imenso amor, revelado em enviar o teu único Filho a dar sua vida por nós na cruz. Queremos exaltá-lo e queremos viver pela fé nele, crendo que em pouco tempo ele vai se manifestar não como o homem de Nazaré, mas como aquele que reina eternamente. Despede-nos agora, Pai, debaixo do teu cuidado. Nós te louvamos pela comunhão preciosa desta noite. Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Vamos colocar-nos em pé e vamos nos despedir cantando.